Fala galera do Bíblia Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um Live 7. Estamos aqui novamente com a nossa parceria aí, do nosso amigo Regis Rodrigues, em mais esta live, né, onde vamos abordar o assunto aí que já é de conhecimento dos que acompanham, sobre o ativismo religioso. Seja muito bem-vindo, Regis. Obrigado, Jeff. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e na paz de Jesus, né? Muito bem, eu quero fazer aqui um pedido especial para você que é nosso seguidor, né? Você que é parceiro aí, que acompanha o Bíblia Podcast, né? O canal no YouTube e nos segue nas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram. Para você que já nos acompanha, eu peço que você interaja com o nosso conteúdo, né? Interaja com a live, essa live, né, com as lives e com todo o nosso conteúdo. Interaja, comente, compartilhe, né, curta, porque interagindo você vai estar nos ajudando, né? Você já inscrito, já nos seguindo nas redes sociais, você já nos ajuda, você já é um parceiro do Bíblia Podcast, né? Um parceiro aí que nos ajuda a levar essa palavra, né, a palavra de Deus, nos ajuda a levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível, né? Nos ajuda aí a levar o conteúdo produzido aqui o mais longe possível, né? O alcance maior possível. Você já é nosso parceiro, você que é inscrito, você que segue, né? Que é inscrito e que nos segue nos perfis na rede social, você já é nosso parceiro. Mas se engajando, curtindo, comentando, compartilhando, você vai nos ajudar mais ainda. Então eu te peço para que você nos ajude compartilhando, curtindo, comentando, fazendo com que esse conteúdo vá mais longe possível. Nos abençoe e você vai ser abençoado, né? Já tem sido com certeza abençoado com os nossos conteúdos e vai ser aí um parceiro desse trabalho, desse projeto, tá bem? E para você que por um acaso ainda não é inscrito no canal do YouTube, vai lá aí na página do Bíblia Podcast, nós temos os links, né, do canal no YouTube. Vai lá, se inscreva, né, nos siga nas redes sociais, Facebook, a página do Bíblia Podcast no Facebook, o perfil do Bíblia Podcast no Instagram, e também o Bíblia Podcast está no TikTok e no Kawaii também, ali os vídeos curtos, né, e as mensagens e as reflexões que estão lá também. Então você que ainda não é parceiro, não segue, não é inscrito, se inscreva e você vai estar nos ajudando, aí vai se tornar um parceiro do canal, um parceiro do Bíblia Podcast, vai ser abençoado com todo o conteúdo que nós estamos preparando, né? E todo o conteúdo disponível, você vai ser abençoado, vai estar nos abençoando e vai estar abençoando a outras pessoas, fazendo com que isso chegue mais longe. Você é a nossa força propulsora, o que faz a coisa acontecer. Tudo que é produzido aqui é produzido para você, nosso amigo, nosso parceiro, aí do Bíblia Podcast. É para você. Você é o que faz a roda girar. Então eu te peço, nos ajude e você vai estar nos abençoando muitíssimamente. Ok? Vamos lá então. Regis Rodrigues, é sobre o que o assunto hoje da nossa live, sobre o que vamos tratar? Hoje vamos falar, né, sobre o ativismo religioso, né, um tema bastante importante e relevante, né, no meio cristão, e eu acho que é um assunto que vem bem na época em que nós vivemos, depois de tudo que nós já foi dito aqui, né, sobre a história dos avivamentos, a história da igreja. Então cabe esse assunto, né, na sequência sobre o ativismo religioso, né. Vamos estudar um pouco, se aprofundar um pouco sobre esse assunto. Ok. Ativismo religioso. Para você que talvez ainda não ouviu falar sobre isso, ainda não ouviu falar, não sabe do que se trata, nós vamos desenvolver aqui, vamos conceituar, né, o ativismo religioso, os aspectos positivos, negativos, e, enfim, como evitar, como, né, trabalhar em cima deste assunto, que, como tu disse, cai perfeitamente na época em que a gente vive, né? E também vem a calhar aí nos assuntos que a gente já veio desenvolvendo nas outras lives, né? Sobre a história dos avivamentos, o que aconteceu, e para que a gente saiba aonde a gente está, como a gente está,
e para onde e aonde a gente quer chegar. Né? É um assunto, Jefferson, eu creio que até bastante falado quando se trata, né, de escola bíblica dominical, quando se fala de um assunto sobre mordomia cristã, mas assim a gente não vê se falando assim todo dia, né, sobre esse assunto. E é um assunto que é algo que acontece, né, o ativismo religioso não é algo de hoje, mas é algo que acontece há muito tempo, desde o tempo de Jesus. A gente vai estar trazendo aqui exemplos bíblicos, né, de ativismo religioso. E como tu disse, né, que nós vamos conceituar, para quem não sabe, né, o que é o ativismo religioso, então a gente tem a intenção de explicar, né, ativismo. Se você procurar essa palavra ativismo no dicionário, você vai encontrar ali alguns conceitos, né, como estávamos falando antes, o conceito político, né, o conceito filosófico, né, dessa palavra ativismo, né, o que significa. Por exemplo, se a gente falar de um conceito político, né, quando a gente vê na política alguém falando sobre os ativistas, né, que representam minorias, né, e alguns segmentos, né, da sociedade, defendem uma causa, engajados, pessoas que estão ativismo vem dessa palavra atividade, né, que estão fazendo alguma atividade em prol daquele segmento, né, esse é o conceito que, né, aquilo que a gente pode, assim, como eu diria, explicar com mais facilidade, né, o que é o ativismo, né, nas nossas palavras, para que nós todos possamos entender. O ativismo é estar enganjado, né, realizando alguma atividade em prol de um segmento, né? E aí nós entramos e trazemos para a questão religiosa, né? E mais voltada também à questão da igreja, né? São ativismo, então, né, religioso, são as atividades que eu realizo, né? Essas atividades que eu realizo. E aí existe uma grande questão, que é a questão que mais importa e interessa quando se fala nesse assunto, é sobre com que intenção, né, ou com que coração, né, qual é a intenção do meu coração em realizar determinada atividade, né? Os aspectos do ativismo, aspecto negativo e positivo. O aspecto positivo e o aspecto negativo. O ativismo em si não é mal. A atividade em si, né? A atividade, o realizar, né? O fazer, né? A atividade, seja qual for, né? Na igreja, o serviço cristão, né? Nós temos na Bíblia, isso não é errado, não é mal, né? Por exemplo, nós temos na Bíblia diversas, né, passagens. Acho que foi aqui que nós falamos uma vez sobre mordomia, né? Isso. Nós falamos alguma coisa, né, sobre mordomia. É que eu já falei esse assunto já. Muitas vezes. Então, existe na Bíblia, né, exemplos de mordomia, né? De alguém que fez com fidelidade, com honestidade no coração. E é bom lembrar que esses trabalhos que são feitos, os serviços que são feitos, por exemplo, na igreja, né? São serviços necessários, trabalhos necessários, né? E a grande questão é qual é a intenção, porque dependendo da minha intenção, é válido, né, para o reino de Deus. Ou, dependendo da minha intenção, se torna um mero ativismo religioso. Atividade vazia, exatamente. O que eu trouxe aqui uma definição mais abrangente nesse sentido, né, do que nós vamos falar, né, dentro da esfera cristã, da esfera da igreja, né, que o ativismo, né, religioso é fazer a obra humana achando que é obra de Deus. Né? Mais ou menos, trazendo, né, uma linguagem mais fácil, é o fazer, né, a obra humana, fazer aquilo que é humano, achando que aquilo é uma obra para Deus. Né? E quando boa definição. Não tem nada a ver com Deus, né? Coisa humana, meramente humana. Né? Definição. Regis, antes de nós entrar, tu tá entrando na tua área aí, que é o ativismo religioso, mas eu gostaria também de deixar claro aí a definição, o conceito de ativismo, um pouco abrangente, né? Antes de nós entrar no nicho religioso, né? Como tu já deu um toque nisso, o ativismo filosófico, né? Político, né? Ativista é um defensor de uma causa, né? O que é engajado em uma causa, defende uma ideia, levanta uma bandeira, né? Ele se manifesta publicamente nas ruas ou na rede social, né? Ele defende aquela ideia, o defensor de uma causa, né? Esse é o ativista. E aí nós temos o ativismo político, o ativismo filosófico, como você bem falou, o ativista social, né, o que defende a causa das minorias,
Aí tem ativismo das minorias, já entra, né, todas as classes, assim como também hoje tem não é as tribos, como vamos falar, os grupos, né? Os grupos minoritários, né? São ativistas, né? Existem ativistas da natureza, né? Do meio ambiente, que defendem o meio ambiente, né? Então, a causa, ela é válida, né? É nobre. É nobre. A bandeira é nobre, é interessante. Né? Tem aí, eu acho que é Greenpeace, né? Que é o mais famoso e mais conhecido, né? E eles, né? A gente não vai aqui citar um por um, até porque... Mas isto é um ativista, alguém que defende uma causa, levanta uma bandeira e defende essa ideia, divulga essa ideia, prega essa ideia, né? Defende, enfim, está engajado em defender uma causa. Isso é um ativista. Agora, puxando para o nicho da religião, né? do meio cristão, o ativismo religioso. Aquele que defende a ideia, que defende a causa de Cristo, né? A causa de Cristo, defende o Evangelho, defende a fé, né? Está engajado na obra de Deus, né? É o ativista, né? É o que está ativamente, que defende a fé, levanta a bandeira. Nós, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos defendendo uma causa. A palavra bíblica, né? É uma atividade. Porém, tem o aspecto positivo, né? Que a causa é nobre, como você falou, e o aspecto negativo do ativismo. E exemplificando aqui para as pessoas que estão nos ouvindo entender, que o aspecto negativo do ativismo em todas as áreas, todas as esferas, e também, né, no religioso, é que muitos, vamos usar um exemplo aqui, o ativista social, o que defende a causa das minorias. Muitos, não todos, mas muitos dos que defendem essa causa, a causa das minorias, vamos supor, defendem, sei lá, a pobreza, as minorias, os pobres, né? Muitos desses não fazem parte daquela realidade, né? Não são pobres, vou usar essa expressão, né? Não são pobres, não estão lá nas comunidades, não vivem a realidade da comunidade, muito pelo contrário, muitos são intelectuais ou pseudo-intelectuais de classe média alta, que vivem uma outra realidade, mas estão engajados ali defendendo aquela ideia. Traz algum tipo de benefício para a causa? Traz, porque alguém que compra a ideia. A gente vê muito isso, sabe onde, Regis? Na televisão, na TV aberta, né? Quando as pessoas midiáticas, tipo atores famosos, né? Compram uma causa, né? Eles se engajam naquela campanha e falam e defendem, mas eles estão totalmente desassociados daquela realidade. São apenas um ativista. Esse é o aspecto negativo no cristianismo, na vida cristã. É o estar engajado na causa, mas não está envolvido com o dono da causa. Está envolvido, está defendendo, está envolvido na obra, mas não está envolvido com o dono da obra. Defender a fé, mas não ser praticante dela. Né? Para exemplificar bastante isso que eu disse, o conceito, por exemplo, existe um conceito, né, de ativismo que diz exatamente o seguinte. Por exemplo, você tem um vazio existencial, né? Você, eu e nós, temos um vazio existencial. E a sociedade nos mostra que para eu ser alguém de sucesso, eu tenho que viver em determinado bairro da cidade, ter determinado carro, né? Ser um consumista. Então, o que eu vou fazer para preencher esse meu vazio existencial e ser alguém de sucesso? Eu vou trabalhar duro, vou fazer atividades, que me levem àquele status, para que eu me sinta realizado, para que eu me sinta, para que eu preencha aquele vazio existencial. Então aqui nós encontramos a grande distância, e aqui que é o perigo, né? Se nós pudéssemos falar, né, quais os perigos do ativismo, né, religioso, aqui mora um dos grandes perigos, né, do ativismo, que é a grande distância que existe entre o ser e o ter, ou o ser e o fazer. Se nós olharmos para desde muito tempo atrás, as pessoas, elas, por causa do ativismo, porque o que eu faço
ou o que eu tenho, me coloca numa posição mais elevada do que aquilo que eu realmente ou verdadeiramente sou. Né? Então é por isso que nós encontramos ao longo da história, já desde o tempo de Jesus, na Bíblia, pessoas, elas não procuram quem eu devo ser, ou qual é a mudança que tem que haver no meu caráter ou na minha vida para que eu alcance aquilo que eu preciso alcançar. Não, elas não estão buscando isso. Elas estão buscando o que eu devo fazer, ou o que eu devo ter. Olha a pergunta do jovem rico quando chegou para Jesus, né? Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Almejava algo grande, algo eterno. Algo eterno. E o que eu preciso fazer? Pelo viés errado. Do ativismo religioso. O que eu preciso fazer aí para alcançar? Aí Jesus falou, não, tu observa. Aí Jesus falou na esfera do fazer. Tu observa os mandamentos e tal? O que tu fala? Não, isso aí eu tenho observado desde a minha ministra. Aí Jesus tocou num outro assunto. Do ser. Então você vai... Você é rico? Você vai... Não, Jesus nunca foi contra os ricos. Né? Você não precisa... Jesus é fazendo apologia à pobreza. Não, Jesus é contra o amor ao dinheiro. Isso. Porque Abraão foi rico, Jó foi rico, né? Jacó foi rico, muito rico. Davi foi rico. E foi Deus quem abençoou. Então não há nada... Nós já falamos aqui mais atrás sobre a prosperidade à luz da Bíblia. Então se você quiser descobrir, volta atrás, você vai... ter explicações. Então, a questão, né, do que Jesus tocou era na ferida. Não, eu não preciso que você faça algo, eu preciso que você seja. Né? Aí Jesus, por exemplo, você vai, vende tudo que tens, porque Jesus sabia, sabia que no coração do jovem rico estavam as riquezas. Né? E a preocupação dele era essa: o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Né? Então, você vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e daí você vem e segue. E daí você vai ter a vida eterna. O que Jesus estava fazendo? Estava... Uma coisa falta. Né? Falta você tirar do teu coração a avareza, o amor ao dinheiro, e falta que eu seja, né? O primeiro no teu coração. Então é a experiência do ser, né? E não do fazer. Outra passagem bíblica, só para deixar claro sobre o que as pessoas... Que é uma passagem que, quando eu falo sobre o assunto, eu sempre me baseio nessa passagem, que é de Lucas capítulo 10, que lá vai também chegar para Jesus, né? Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, a partir do versículo 25, Jesus vai falar sobre a parábola, né, do bom samaritano. Só que antes disso, a gente precisa ler o contexto. Né? A gente fala da parábola do bom samaritano sem usar o contexto. Porque esse capítulo 10, a partir do versículo 25, não é à toa que Lucas colocou ali a história do bom samaritano e a partir do versículo 38 a história de Marta e Maria. Porque Jesus quis ali exemplificar alguma situação sobre o que eu devo ser para alguém, para as pessoas, e o que eu devo ser para Deus. E o que eu faço a partir do que eu sou, é o que vale. Você entende? Porque nós encontramos ali um doutor da lei, né, um intérprete da lei, que chega e pergunta para Jesus: Senhor, né, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Mesma pergunta do jovem rico. Então veja que havia uma questão que ainda existe no coração de muitas pessoas hoje, na igreja, por exemplo. O que eu devo fazer para ir para o céu? O que eu devo fazer? É ir no culto? O que eu devo fazer para ser crente, para ser filho de Deus? O que eu devo fazer? Agora, sou crente, Jesus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu devo fazer? Né? Então, depois daquela pergunta, né, Jesus disse para ele: olha, você interpreta a lei. Você sabe a lei? Como você interpreta? Jesus pergunta para ele. Eu conheço a lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Primeiro a Deus e todo o teu coração, tá? E ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou: então tá bom, vai lá, faz isso e segue a vida eterna. Aí, né, o texto diz que ele querendo justificar diante de Jesus, os demais: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar então a parábola do bom samaritano, que veio, né, que havia lá um homem que foi assaltado, que caiu lá como morto, né, praticamente morto, né? E aí passou perante aquele homem religioso da época, né? Passaram ali homens religiosos que a parábola de Jesus vai nos mostrar que eles só tinham a religião, né? Só a religiosidade, né? A religiosidade é todo esforço humano de querer impressionar a Deus, né? Por meio, ou se aproximar de Deus por aquilo que eu faço. Pelas obras, né? E o texto, a parábola do bom samaritano, ela é muito profunda, porque ela mostra que as pessoas que vivem pelo ativismo religioso, elas se mostram o que são quando ninguém está vendo. Né? Passou por lá um sacerdote e ninguém viu ele lá. Então ele não fez nada com ele. Passou um levita. Né? Passou
Até que passou lá o samaritano, que não se dava com os judeus, e que as pessoas, os judeus desprezam. Ele estava falando para os judeus, não, você despreza o samaritano, mas foi o samaritano que passou lá e fez o serviço que tinha que ser feito. Juntou aquele homem de lá, né, curou as feridas dele, levou ele lá para um lugar, para um hospital, pagou a hospedagem dele lá, né, colocou remédio nas suas feridas, foi quem fez o que tinha que fazer. Né, era o que Jesus estava querendo dizer, né, que nós não podemos ser ativistas apenas com o próximo, né, levantar uma bandeira e dizer, se tu tiver numa situação difícil, eu cuido de ti, fica tranquilo. Só que se tu passar por uma situação difícil, entendeu? Eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu me esqueço de ti. Né? E a mesma situação vem a partir do versículo 38, a história de Marta e Maria. Lá estava Jesus, né, na casa de Marta, na casa de Maria, e Marta estava preocupada, né, com muitas coisas, né? Então Jesus exemplifica, esse texto eu gosto muito porque ele exemplifica o que é o amarás ao próximo, exemplifica o que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né? E é o que o texto vai nos dizer. Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, que era o que realmente importava, porque Jesus vai dizer para Marta, quando Marta diz, mas Senhor, eu estou aqui fazendo o serviço da casa, atendendo tudo, né, para que eu lhe receba bem, não que isso não fosse importante. O serviço que Marta estava fazendo era importante. O problema é que se tornou um mero ativismo, uma mera religiosidade, porque ela esqueceu da outra parte, invertida. Ela esqueceu da outra parte, que era a melhor parte, que era ouvir Jesus, né, que estava ali. Né? E ele disse para Marta, olha, Maria escolheu, Marta, a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. A prioridade. A prioridade. De Deus, na prioridade de Jesus. Ele diz, olha, exatamente. O que é necessário é isso aqui. Isso aqui. Ficar aos meus pés aqui ouvindo. Depois vamos ver outra coisa. A ordem está invertida. Né? E Jesus disse para Marta, né? E aquilo que eu gosto de dizer, e gosto de pensar quando a gente vai por esse lado, nesse viés, né, do ativismo, né? Jesus fala, Marta, Marta, estás preocupada e ansiosa, fadigada, com muitas coisas, mas uma só importa. Né? É o que o ativismo faz. É o que o ativismo proporciona. Cansaço, estresse, fadiga. Exatamente. E o que uma comunhão com Cristo proporciona é uma tranquilidade, paz. Né? Exatamente. Então, Jeff, existe essa questão dentro do meio cristão? Existe. É uma linha muito tênue, né? Exatamente. Eu estava hoje meditando, é uma linha muito tênue, muito entre o ativismo, o aspecto negativo e o aspecto positivo. É uma questão que, ouvindo você falar aí, eu acho, não sei se eu entendi corretamente, é uma questão de prioridade. Né? O que é a prioridade? Os mandamentos já estão dizendo ali, né, que Jesus confrontou o doutor da lei ali, né, a respeito dos mandamentos, né. A questão de o que é a prioridade, para a gente saber se a gente está envolvido num ativismo, se a gente está navegando no aspecto negativo do ativismo ou no aspecto positivo. Se a prioridade não é Deus, uma comunhão com Deus, uma vida, a questão do ser que tu falou, né? Nós desenvolvemos uma comunhão com Deus para que Deus venha trabalhar no nosso ser, né? E aperfeiçoar, mudar e aperfeiçoar o nosso ser. Se não é essa a prioridade, nós estamos num ativismo daí. Isso engloba, nas ondas do ativismo. Engloba tudo o que eu for fazer, né? Que seja denominado para Deus. Tudo que eu for fazer para Deus, se eu não estiver fazendo com um coração amoroso, com um coração que está naquele negócio, ele se torna um mero ativismo, né? E um amor a Deus. A Deus. Porque sabe o que me levanta assim a percepção? É o amor à obra. Exatamente. Né? A bandeira, a causa. Essa causa é nobre, é bonito, é interessante, até status te dá, né? É empolgante, te emociona, te empolga, né? E aí tu acaba amando a obra, amando o serviço. Acaba fazendo porque me interessa, porque me empolga, porque me dá status, e nunca porque eu amo a Deus. Nunca porque eu viso que a minha visão seja em prol do reino, que o reino cresça, que o reino seja estabelecido, que a glória seja dada a Deus. Um comprometimento com Deus, né? Tipo, eu
pela salvação em Cristo Jesus. Exatamente. Pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, pela Coração graça, grato, pelo né? coração grato. Eu faço, eu acredito que talvez se encaixe aí, Regis, a questão que Paulo nos traz à luz, no nosso entendimento, o dia que as nossas obras foram o tribunal de Cristo, né? Que as obras foram julgadas, né? Vamos chegar lá. Eu não quero ter essa... A questão, como tu bem falou, lá de 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 15. Eu trouxe aqui porque é uma questão das obras, né? Existe muita discussão sobre as obras, né? Que Paulo falou. É correto dizer que as obras não salvam ninguém, né? Eu não sou salvo por aquilo que eu faço, porque senão eu tiro os méritos, anulo a obra do Senhor Jesus, né? Porque eu sou salvo pelos méritos de Cristo, porque Cristo morreu por mim. Eu posso ser salvo sem ter obras? Posso. Que boas obras teve o ladrão da cruz? Que Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se a vida dele antes foi só, não sei por que ele estava ali, mas foi só roubar, matar, né? Ele só fez o que era errado, né? Então por isso que a salvação não é mediante as obras. Não importa o que eu faça, né? Como diz, eu gosto desse texto de 1 Coríntios capítulo 13, quando fala sobre o amor, né? Que o apóstolo Paulo diz que se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ele diz, se eu vendesse tudo o que tenho, desse aos pobres, se eu desse o meu corpo para morrer em favor de alguém, mas se não fosse por amor, com amor, de nada adiantaria. Né? Então é uma questão do ativismo. Eu posso fazer tudo o que eu tiver que fazer, né? Eu posso fazer, gastar a minha vida fazendo. Se a minha motivação não é Cristo, é mero ativismo, mera religiosidade. Então a questão das obras é: nós não somos salvos pelas obras, mas nós recebemos um galardão pelas obras. Deus é tão bom, tão bom. Nem vou dizer que Deus é justo, porque se ele aplicasse justiça, mas Deus é tão bom que o que a gente fizer, ele não vai deixar sem uma recompensa. Que é um galardão, né? Que é o que nós chamamos de tribunal de Cristo, né? Que é para os salvos, aqueles que já alcançaram, né, a salvação. Então eles vão chegar diante de Deus, e Paulo escreve sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Que vão chegar diante de Cristo. Aqui é denominado como dia, né? Ele fala no versículo 11, né? Que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus. E ele diz: contudo, né? Se alguém edifica sobre o fundamento que é Jesus, ou é ouro, ou é prata, ou é pedras preciosas, né? Ou é madeira, feno e palha, né? O que ele está fazendo é que são as obras que elas são qualificadas como ouro, prata e pedras preciosas, e madeira, feno e palha. O interessante do texto é que as obras de ouro, prata e pedras preciosas, ao passar pelo fogo, elas não perecem, como as de madeira, feno e palha. Então o que o texto de Paulo está querendo nos dizer é que no tribunal de Cristo, que vai haver esse julgamento das nossas obras, daquilo que nós fizemos, né, será avaliado se as nossas obras elas são de ouro, de prata e pedras preciosas. A qualidade receberão galardão essas obras, vai ser provado pelo fogo. E as obras de feno, madeira, feno e palha. E muitas pessoas, e até eu mesmo perguntei, o que seriam as obras de ouro, prata e pedras preciosas? E o que seriam as outras obras, né, as que são perecíveis no fogo? Nós podemos ver que lá no fim do versículo, né, no versículo 16, no fim desse ele vai encerrar esse assunto, no versículo 16, eles: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está falando de santuário, né? Ele vai dizer de um santuário em que Deus habita, que é nós. E ele vai dizer no 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que ele está falando de nós, né? Do santuário, que é o nosso corpo, né? Se nós olharmos lá para 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, olha o que Paulo também vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos, e aí ele vai dar um nome, lá ele chama o dia, né? O grande dia, mas aqui ele vai falar que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal, né? Obras de ouro ou de madeira, que tiver feito por meio do corpo. Então, isso nos deixa muito claro, né, como a água, que são as obras que nós praticando. Tá, mas e aí? Qual que é a obra de ouro, prata, o que é pedras preciosas e o que é madeira, feno e palha?
Muito se discute sobre isso aí, né? Daí as pessoas tinham a base, né? Antigamente eles pensavam assim, varrer ali o chão da igreja é uma obra de feno. Ganhar uma alma para Jesus é uma obra de ouro. Não tem nada a ver com isso. O que são as obras de ouro? É aquilo que eu fiz e com qual intenção eu fiz. E as obras de palha... mais excelente. De igual forma. Por exemplo, assim, um exemplo prático. Né? Hoje nós temos muito na moda, né? Eu fazer alguma coisa, né? Alguma obra social, por exemplo, e tornar público, né? Para que as pessoas vejam que aquela obra foi feita, foi realizada, né? E traga para mim, quem sabe, algum reconhecimento, outros não, né? Mas a intenção com que eu fiz aquela obra, só Deus e eu sabemos, né? No meu coração. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo de obras de madeira, feno e palha. Eu vou te ajudar e vou colocar na rede social para que eu ganhe visibilidade, para que as pessoas olhem para mim. A minha intenção é essa, não é te ajudar. Né? Não, a minha intenção é fazer alguma coisa por ti para que eu fique famoso, para que as pessoas reconheçam que eu sou uma pessoa boa. Olha como ele é bom, como ele ajuda. Aí essa intenção são obras, né, perecíveis, humanas. E as de ouro? É a mesma coisa. Eu te ajudei. Só que com a motivação com uma outra intenção. Eu te ajudei por amor. Eu te ajudei porque eu tenho interesse em que você fique bem. Eu te ajudei porque eu vi a tua necessidade. E isso em todo. Quem sabe disso é eu, você e Deus. E não tem interesse nenhum em outros. A minha única motivação mas a minha agora tu vai... Agora você está me devendo uma obrigação, um favor, né? Não tem nada a ver com o interesse próprio, né? É um interesse, eu te ajudei porque você realmente precisava de ajuda e eu quis te ajudar, e quis te ajudar, te ajudei. E são as obras registradas, né? Então, mais ou menos esclarece, né, tudo aquilo que nós fazemos, né? Eu gosto de usar esse exemplo na escola bíblica dominical, né? O pastor estava me olhando e tinha um papel de bala no chão. Eu passei e eu juntei o papel de bala com a intenção de que o pastor me visse e ele pensasse: como reza um cara. Olha, um cara 10, um cara caprichoso, olha aí, ó. Se fosse outro, não ia juntar. Agora, se tu passa e tu vê o papel de bala e não tem ninguém te olhando, e aí tu diz: eu vou juntar esse papel de bala no chão da igreja porque eu não admito que ele esteja ali, porque se fosse na minha casa eu ia juntar. Então veja que a motivação, a intenção, o coração, a obra, o serviço é o mesmo. Entendeu? Então, o que qualifica para Deus é a motivação. Exatamente. Eu entregar um folheto, entendeu? Por obrigação, porque eu fui convocado lá pelo líder, me convocou lá para um sábado de tarde, eu vou ter que ir lá. Isso é obra dele. Obra de madeira, né? De feno, de palha. Agora eu entregar um folheto com a intenção de que a pessoa, né? Essa pessoa precisa dessa palavra. Eu estou entregando esse folheto porque eu tenho compaixão dessa vida, dessa alma. Tem um cara, vou usar aqui o nome dele aqui. Não vou nem usar porque ele não sabe. Um cara amigo nosso, muito amigo meu, não sei se é amigo teu, mas ele me conhece há muito tempo, ele é mais velho do que eu, né? O cara extraordinário, ele tem um conceito e um entendimento bíblico sobre ouro, prata e pedras preciosas e palha fino, assim, ó. O que é obras de ouro, o que é de uma forma extraordinária. Agora eu tô falando aí, eu pensei que tem que trazer ele aqui para ele esclarecer. Eu nem vou usar, querer falar, porque eu não vou saber. Mas ele se fundamenta em textos bíblicos de uma forma extraordinária. Mas é exatamente isso que você está falando, né? As motivações, o que a gente faz, mas o que qualifica o que a gente faz é a realidade, a motivação, a intenção. E Deus é quem conhece, né? Único, né? A intenção. Ele diz ainda, é só aquele dia que vai revelar. Muitas obras anônimas, né? Que nunca foram vistas, que nunca foram, muitas coisas anônimas e que não teve uma propaganda, né, uma divulgação que contra aquela, né, que teve uma divulgação e tal, mas diante de Deus aquela muitas vezes teve todo aquele alarde, aquela divulgação, não vale nada. E aquela lá anônima
Esse Pra dia Deus vale muito, é o que vai né? revelar, É o que vai revelar. muitas surpresas, muitas coisas, né? Tem um outro aspecto aqui já para nós fechar essa parte aí e seguir adiante. Houve um evangelista da igreja, ele não era evangelista. Remunerado. Não era evangelista, nunca foi. A gente costuma dizer consagrado, né? Entendi. Consagrado ao ofício de evangelista. Eu acho que era um presbítero da igreja, antigo. E ele, a vida dele foi evangelizar. Evangelizou a cidade de Juí, e ele tinha uma grande habilidade na visitação, de casa em casa. Ele pegava a pastinha dele e ele convidava meu pai, ele foi parceiro do meu pai nesse trabalho. E ele andava, eles separavam 2 ou 3 dias na semana, eles eram aposentados. 2 ou 3 dias na semana, e eles passavam quase o dia todo a pé, percorrendo. Onde eles sabiam que tinha uma pessoa doente, acamada, que estava, eles iam lá, oravam e visitavam periodicamente até aquela pessoa melhorar, ou, sabe, eles mantinham esse trabalho extraordinário. E aí ele faleceu, né, já era falecido, e aí no velório dele, o pastor que estava fazendo o ato fúnebre ali, né, ele disse: eis aqui um grande evangelista. Ele disse: é verdade, né? Tipo, depois de morto, né? Ele foi reconhecido, né? Não é questão de reconhecimento, não, mas esse é o aspecto positivo do ativismo, né? Não se buscar um reconhecimento humano, mas cumprir com aquilo que, né? E aí, uma outra vez eu fui conversando com o pessoal, uma mulher, uma irmã da igreja, que ela, assim, crente, né, não muito, crente nova convertida, né, como a gente chama, e dela contando que ela fez uma cirurgia no joelho. E ela passou vários meses em casa. E aqui ela me contou: o irmão fulano de tal, toda quarta-feira da tarde, no início da tarde, passava aqui, orava por mim, ungia e ia para casa. Todos os meses que ela ficou em recuperação, né, inutilizado por causa do joelho, assentada, ele todas as quartas-feiras lá passava, orava, ungia e seguia adiante, né? Então, sempre quando eu falo isso, eu me lembro disso, né? É que muitas obras anônimas, né? Como é na história da igreja, como a gente falou sobre a história dos avivamentos, né? Que o evangelho ganhou, o apóstolo Paulo foi o grande missionário, grande apóstolo, plantando igrejas, mas o evangelho ganhou o mundo por pessoas anônimas, né? Iam falando de Jesus, ganhando, né? O evangelho só. Então a obra de Deus, ela é feita na real, ela é feita no anonimato, por pessoas anônimas. Exatamente. E é isso que tem peso diante de Deus. Por isso que a gente, naquele dia, né, terá muitas e grandes surpresas. O que eu gostaria mais, Jeff, assim, de trazer também, se existe os perigos, né, que existem para aqueles que vivem, né, esse ativismo, de fazer com o coração voltado a essa questão de uma motivação errada, se promover, né? Porque a gente encontra no meio gospel, né, dizer, muito isso, né? Sim. Pessoas que fazem ou que pregam ou que cantam por dinheiro, por fama, por reconhecimento, né? Não é pela expansão do reino, não é para que ele cresça, né? E qual é o grande perigo disso, né? A gente vê, por exemplo, também por que você vai ao culto? Eu vou ao culto por causa de Deus. Adorar a Deus, prestar o meu culto a Deus. Né? Não vou ao culto porque tal pessoa está lá. Sim. Ou por causa do pastor. Que o líder me veja. Já me veja. É a motivação errada. Não adianta nada o líder te ver e Deus não te vê. Né? Porque a partir do momento que Deus te vê, ele vai fazer o líder te ver. Então a questão, ela tem que ser muito além, a motivação tem que ser muito além em tudo que eu faço, né? O amor a Deus. Porque a gente vê, né, pessoas, né? Por que eu evangelizo? Né? A gente vê. A mídia vai contando. Por que eu estou fazendo? Por que há o interesse de mostrar o que eu faço? Se Deus está vendo. Essa é a grande questão, né? Por que eu tenho interesse de mostrar aos outros o que eu estou fazendo se Deus está vendo?
né? O principal que precisa ver, ele está vendo. Por que eu tenho que mostrar para os outros então? Né? Porque eu oro. Isso aí já mostra, porque eu oro, porque eu canto, porque eu prego, porque eu estudo a Bíblia, porque eu leio a Bíblia. Se Deus viu, já basta, é o que é o necessário. Então por que eu tenho interesse de mostrar isso? De me afirmar entre as pessoas e colocar o meu nome em evidência como uma pessoa estudiosa da Bíblia, como uma pessoa que lê, como uma pessoa que vai à igreja religiosamente, uma pessoa que ora, né? Uma pessoa cheia. Então, nesse afã, muitas pessoas elas vivem de fazer, né? Vivem de aparência, de religiosidade. E qual é o perigo disso? De viver essa aparência, de viver essa religiosidade. Qual é o nome disso, né? Existem muitas pessoas que o que elas são é totalmente diferente daquilo que elas apresentam, né? E é uma verdadeira hipocrisia. Então, o grande perigo é ser isso, viver de aparência, né? De hipocrisia. Dizer, ou afirmar, ou aparentar, né? Ser alguém que eu não sou. E nós temos, por exemplo, um exemplo bíblico muito forte sobre isso, né? Jesus fala inúmeras vezes sobre os fariseus, né? As hipocrisias e tal. Jesus muito bateu condenou sobre a questão, né? Religiosidade, a aparência, né? Os sepulcros caiados, né? Falou, olha, vocês são como sepulcros caiados, por fora são adornados, lindos, mas por dentro, né? Existe o texto que mais me chama a atenção, é o de Mateus capítulo 7, né? Que Jesus vai falar dos falsos profetas. Ele vai dizer no versículo 21 do capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então vê que há alguma coisa no campo do fazer. Quem é o que herdará o reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas esse fazer a vontade de Deus não é o querer fazer como aparecer. Não é a vontade de Deus. É com a motivação correta. É com a motivação correta. Fazer com a motivação. Não é errado fazer. Não, nada de errado. Existe algo de errado em pregar a palavra? Não. O que é errado é eu pregar a palavra para me promover. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele está preso, né? E ele escreve aos Filipenses. Ele diz, olha, alguns pregam por vanglória, outros pregam por contenda, outros pregam por isso, outros fazem. Mas que importa? Tipo, o problema é deles. Eles não vão ter recompensa nenhuma, o galardão deles já estão ganhando. A questão é que Deus usa, interessante, né? Que Deus usa disso para que o reino, para que a palavra seja pregada, a pessoa seja alcançada, mas o galardão do indivíduo, né? A questão final está comprometida. E é isso aqui que Jesus vai falar, né? E é esse o grande perigo de eu correr a carreira e no final descobrir que eu estava enganado, né? Porque daí Jesus vai dizer, ó, muitos naquele dia, o versículo 22, né, vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome, né, nós não temos expelido os demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres, né, maravilhas? Até milagres, né, cara? Que coisa, né? Então Jesus disse, né, e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Agora você falou assim, eu paro para pensar. Imagina, cara, uma situação em que Deus, através de uma pessoa, realiza um milagre, né? Porque quem faz milagre é Deus, né? Um milagre extraordinário, alguns textos dizem, operando maravilhas. Veja, o aspecto de que é Deus no negócio, isso aí é um milagre, só que o as pessoas também olham, né, para isso, né? Jesus nunca disse nesse texto, é mentira, né? Você não expulsou os demônios, não foi o demônio. Quer dizer, em teu nome, então o nome de Jesus tem não questiona as obras dele. Não questiona. Olha, não foi meu nome, não. Foi em nome de Jesus. Os milagres que tu operou não foram. Os milagres feitos em nome de Jesus. Né? Por pessoas equivocadas, enganadas. Ele questionou eles. O coração, né, das pessoas. Não conheço você. Você fez com a motivação errada, com a intenção errada. Né? Apartar de mim. Acho que o maior perigo disso tudo, né? De fazer sem ter essa intenção, né, no coração, de correr a carreira, chegar no final e descobrir que estava enganado. Acho que esse é o pior prejuízo, né? Prejuízo. E que a gente possa ter sempre isso em mente, né? Que a prioridade é Deus. Se nós fizermos o que for feito, fizer com
em gratidão a Deus, né? Porque somos gratos a Deus, porque somos devedores a Deus na nossa vida, salvação, tantos benefícios. Tudo que a gente faça nunca vai pagar. Não seja pago, né? Nós nunca, não é o pago, mas é a alegria, né? De compartilhar aquilo que Deus tem feito por nós, né? De servir a Deus, né? Que Deus venha nos dar graça e sabedoria para que a gente não venha entrar no ativismo, navegar nas águas do ativismo. Porque parece que as águas são as mesmas, é uma só, mas tem uma linha que divide. E aí, para que águas que nós estamos navegando? Na água do ativismo, né? No aspecto negativo do ativismo, ou estamos navegando no aspecto positivo, que é fazer por amor, por gratidão, com singeleza de coração, sem esperar retorno, reconhecimento, recompensa, né? E antes disso, antes do fazer, né? Eu sempre digo que antes de Deus olhar para o que você está fazendo, Ele está olhando para você, né? Antes de Deus receber o que nós fizemos, Ele não quer nos receber, né? Foi um dos aspectos assim, bíblicos que nos traz o entendimento. A forma que Deus olha para isso foi a questão de Caim ali, né? Ele disse, olha, é questionado e até há uma especulação por que Deus recebeu o oferta de Abel e não recebeu, mas é mera especulação, né? O que se percebe é que Deus questiona o coração dele. O coração do ofertante. O problema não está na oferta. O problema é a tua ira, o teu ódio, né? O problema não está na oferta, o problema está em você. Não está no que você faz, está no que você é. Outro exemplo assim que agora me veio, né, à memória, a oração, né, do publicano, né, e do fariseu, né. Veja a religiosidade do fariseu, né? Eu dou um dízimo, né, jejum 2 ou 3 vezes por semana, se auto-justifica. Uma oração que não foi aceita por causa do coração, da intenção. Né? E o publicano já não, Senhor, eu não sou merecedor, né? Tem misericórdia, não sou pecador. E a Bíblia diz que o publicano foi para sua casa justificado. Né? E o fariseu seguiu a sua vida, né? Da mesma forma. De religiosidade. Que Deus nos guarde da religiosidade, né? Que a gente possa ter um coração puro, sincero, singelo, e venhamos servir a Deus com singeleza e inteireza de coração. Né? A intenção do nosso coração de Deus vem sempre nos acender essa luz quando a gente estiver navegando em águas perigosas. A intenção do nosso coração é tão importante que ela torna as coisas que são certas erradas. Né? Orar nunca foi errado, pelo contrário, mas a forma como... A intenção da oração é tão importante, isso é muito boa. Repete para nós a frase, para a gente lembrar. Outra questão que agora falando, né, sobre isso tudo, me veio à memória, as pessoas, né, como a gente sempre conversa e fala sobre o que as pessoas procuram, né, é o que eu ofereço. Nós vivemos hoje no meio, por exemplo, né, o meio pentecostal, às vezes é isso, né? Da oferta da procura. As pessoas elas olham para a unção da pessoa, como ela prega, como ela profetiza, como ela canta, como ela é usada e flui nos dons espirituais e não olha para o caráter. Né? Então faz uma pessoa fluir nos dons, muitas vezes, mas não ter o caráter. Né? E o que vai interessar, o que interessa a Deus, inclusive para a nossa salvação, é o nosso caráter, né? É aquilo que eu sou, é o caráter de Jesus em mim, é eu apresentar o fruto do Espírito. E as pessoas, né, elas colocam, né, em evidência, né, aquilo, olha, como prega bem, como cura, como, né, mas às vezes aquele que está curando lá, ele é uma pessoa de um caráter, né, questionável, mas o caráter é deixado de lado em virtude daquela... Não importa o que importa é o que eu estou fazendo. Isso aí, Deus abençoe você, Regis, muito obrigado por mais essa tua colaboração conosco aí, nos abençoando aí, trazendo estas meditações. Fique sempre atento, toda segunda-feira, se Deus nos ajudar, nós estaremos aqui sempre abordando um assunto. Toda segunda-feira, a partir das 8 horas, nós vamos estar aqui trazendo uma palavra, uma reflexão, um tema para você. Deus abençoe a tua vida, curta, compartilhe, comente e que você tenha uma semana abençoada e de vitórias para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe você.